Graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade às aulas de meditações do Evangelho de Mateus. Na manhã de hoje, mais especificamente sobre Mateus 15, dos versículos 10 a 20. Gostaria de pedir que os irmãos pudessem estar lendo. Pedir para o irmão Eric projetar ali para nós Mateus 15, de 10 a 20, para que leiamos esse texto a uma só voz. Tocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes o que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém. Só até o 20, irmãos. Isso. Então nós vamos ver um pouquinho sobre essa porção da palavra de Deus, dos versículos de 10 a 20. Então aqui nós podemos perceber que nesse texto Jesus ele faz duas declarações, ele divide aqui basicamente em duas partes. A primeira ele fala sobre as falsas doutrinas e a segunda é sobre o coração do homem. Então aqui Jesus começa a falar sobre não é o que entra pela boca que contamina o coração, mas o que sai, e isto sim contamina o homem. Falando ali sobre os fariseus, aquilo que vinha sendo ensinado ao povo. Então, olhando aqui para o primeiro ponto, que são sobre as falsas doutrinas, Jesus ele nos faz entender que nós devemos nos opor a todas essas falsas doutrinas e que a sua destruição final está assegurada e que os seus mestres também devem ser abandonados. Então, Jesus ele diz ali: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, um primeiro ponto de destaque, de atenção que nós precisamos ter sobre as falsas doutrinas é que elas devem ser abandonadas, assim como os falsos mestres. Então, nós olhamos para essa passagem e nós conseguimos perceber que os próprios discípulos ficaram surpresos com a linguagem forte que Jesus usou ali contra os fariseus e contra essas tradições. O autor cita que muito provavelmente os discípulos e todos ali naquela região, eles estavam acostumados desde menininhos a ficarem perplexos, admirados e olhando para os fariseus como pessoas sábias e os mais excelentes dentre os homens daquela época. Então, os irmãos podem imaginar como pessoas dignas de admiração da sociedade, pessoas vistas como estudiosas, sabedoras das coisas de Deus, pessoas que têm prestígio, e de repente chega Jesus e começa a combater aquilo que eles estavam ensinando, começa a dizer palavras duras sobre esses que até então estavam
por cima da sociedade, de certa forma. Então isso começou a assustar os discípulos sobre o modo como Jesus estava falando. Então, eles ficaram espantados ao ouvirem Jesus denunciando os fariseus como hipócritas e transgressores dos mandamentos de Deus. Para eles deve ter sido estranho, tipo, poxa, são esses que até hoje têm nos ensinado a seguir os mandamentos, a seguir todas as leis, os rituais, tudo que tem sido praticado aqui até hoje, são esses que nos ensinam. E agora Jesus vem e confronta, falando que eles são, na verdade, transgressores dos mandamentos de Deus. E aí os discípulos chegam para Jesus dando aquela, você sabe que eles ficaram mal com o que você falou, né? Eles não gostaram muito da sua declaração. E em resposta a isso, Jesus ele dá também uma resposta explicativa, ou seja, explicando o porquê daquelas palavras. Então, o sentido das palavras de Cristo para as falsas doutrinas, como aquelas que estavam sendo ensinadas pelos fariseus, era como uma planta pela qual não devemos demonstrar nenhuma misericórdia. São uma planta que o Pai Celestial não plantou e devem ser arrancadas, não importando o que isso venha a causar. Na séria caridade de poupá-las, muitas pessoas fracassam e erram porque isso é prejudicial ao homem. Então Jesus ali faz uma mini parábola, falando que são plantas que não foram plantadas por Deus, essas falsas doutrinas, e que isso deve ser arrancado. Então ele explica que, são coisas que não são verdadeiramente vindas de Deus, são coisas que vêm do próprio homem. E nós não precisamos ter misericórdia, ficar com pena, ficar com dó, de arrancar fora, de tirar das nossas vidas, de tirar do nosso coração e de afastar do nosso meio esse tipo de falsos ensinamentos. E até ele faz um alerta, são prejudiciais aos homens, ou seja, não é uma questão de se nós deixarmos lá, ela vai continuar quietinha. É uma planta que vai causar problemas, pois não foi plantada pelo próprio Deus. Então, o fato de ter sido plantado por homens instruídos e importantes também não valia de nada. Ou seja, podia ser por uma pessoa simples, humilde, um Zé Ninguém, um morador de rua, ou poderia ter sido plantada pelos mais instruídos daquela época, e isso pouco importa. Jesus estava ensinando que se não provém da palavra de Deus, não é algo vindo de Deus, precisa ser retirado, precisa ser dizimado. Se tais ensinamentos contradizem a palavra de Deus, eles devem ser confrontados, refutados e rejeitados. Ou seja, os discípulos estavam sendo ensinados ali. Eles estavam aprendendo através de tudo isso que Jesus estava fazendo ali com os fariseus, de que era justo resistir a todo e qualquer tipo de ensinamento que não venha das Escrituras, isolando e abandonando também os pregadores ou aqueles instrutores que persistem no erro. Ou seja, Jesus constantemente e a todo momento ensinando os discípulos como eles deviam proceder. Olha, vocês devem resistir a esses ensinos, vocês devem confrontar a esses ensinos, e vocês devem expor e se afastar desses pregadores e dessas pessoas que estão ensinando coisas erradas, principalmente esses que persistem nos erros. E aí, cedo ou tarde, os discípulos eles iriam perceber que essas falsas doutrinas seriam totalmente destruídas e não ficariam de pé. Somente aquilo que foi fundamentado na palavra de Deus resistiria. Então, essas palavras elas trazem reflexões também para nós, assim como trouxeram para os discípulos ali naquela época, também para nós hoje servem como reflexões. Nós devemos examinar de perto essas lições que nós temos recebido aqui na igreja todo domingo, toda semana ou diariamente, através daquilo que vemos na internet, em pregações online. Nós precisamos olhar de perto as lições, pregações, estudos, tudo que temos recebido. E foi essa obediência prática de pessoas no passado que culminou ali na Reforma Protestante, alvo da nossa conferência daqui a algum tempo. As pessoas que observaram se tudo aquilo que vinha sido exposto para elas estava de acordo com a palavra de Deus, causaram um movimento que marcou a história da igreja, conhecido como a Reforma Protestante. Foi essa observação prática desse ensinamento de Jesus aqui que resultou hoje
em pessoas buscando cada vez mais acertar o alvo, ou seja, permanecer dentro da palavra de Deus. Então, são reflexões que nós devemos tirar para as nossas vidas e perseguir, buscar o entendimento daquilo que estamos recebendo, avaliando, examinando as Escrituras, para que sempre estejamos dentro dos ensinamentos da palavra de Deus. Nós precisamos enxergar o dever de resistir corajosamente a todo ensinamento falso, sem nenhum receio de escandalizar. Ou seja, aqui Jesus estava confrontando os fariseus, na frente dos próprios fariseus e dos seus discípulos. E sem nenhum medo de escandalizar, sem nenhum medo de causar estranheza para toda a população que estava acostumada com aquilo. Se nós somos verdadeiros seguidores de Cristo, nós devemos ser corajosos na denúncia e inflexíveis contra esses erros. Ou seja, nós precisamos apontar quem são os falsos mestres e as falsas doutrinas, e também precisamos ser inflexíveis, do tipo, aquilo ali é errado, mas deixa passar, porque é uma pessoa tão boa, aquele pregador ele fala tão bem, aquele estudo foi tão comovente. Tiveram algumas coisas que eu achei que estão fora da palavra, mas as pessoas choraram, as pessoas se ajoelharam, eu vi pessoas levantando a mão e entregando a vida ao Senhor. Tinham coisas erradas, mas tudo bem, não. Nós precisamos ser inflexíveis, combater essas plantas que não foram plantadas por Deus, porque elas são prejudiciais. Nós temos o dever de abandonar os falsos mestres, se esses não desistirem das suas doutrinas distorcidas. E aí o autor aqui ele coloca que nenhuma falsa cortesia, nenhuma falsa humildade, amizade, simpatia deve nos reprimir a sairmos de perto de qualquer pregador que contradiga a palavra de Deus. Ou seja, não é porque você é amigo do pastor XY, do pregador XY, da pessoa que está te discipulando pela amizade, pelo companheirismo, porque é seu colega de serviço, de sala, que você deve ficar do lado dele, ouvindo as coisas que ele tem para te dizer, sem confrontar e sem abandonar esses ensinamentos. Não é por esse tipo de coisa que a gente deve se apegar. Nós corremos perigo se a gente se submeter a esses ensinos não bíblicos. Seria como seguir um cego e cair no barranco junto com esse cego. Então é isso que Jesus coloca sobre um cego não deve guiar o outro. Se nós nos submetermos a esses ensinamentos por amizade, por simpatia, e nós ficarmos deixando as coisas correrem soltas, nós vamos estar sendo como cegos sendo guiados por outros cegos. Cedo ou tarde, os dois vão cair juntos, os dois vão tropeçar. E nós sabemos que o tombo pode ser muito feio. E o autor também diz que nós também não devemos exercer paciência sobre a pregação e ensinamentos falsos. Ou seja, nós não devemos ficar esperando, não, mas o pregador vai cair em si. Ele vai entender que o que ele está falando está errado. Uma hora Deus vai mostrar para ele e aí ele vai começar a me ensinar certo. Não, nós não devemos praticar essa paciência, isso também não é bíblico. A Bíblia nos diz que eles também não durarão muito, então nós não devemos nos preocupar. O próprio Deus vai defender a sua verdade, vai defender a verdade bíblica. Cedo ou tarde, toda e qualquer heresia vai ser arrancada pela raiz. E o que nós devemos fazer? Orar, pregar a pura palavra de Deus e nos afastar dessas doutrinas. Então, sobre esse primeiro ponto que nós estamos analisando aqui do texto, falsas doutrinas, o que nós podemos tirar de lição é isso. Primeira coisa, nos afastar, independente de quem seja que esteja ensinando e de qualquer que seja a falsa doutrina, nos afastar, porque elas não durarão. E se permanecermos, estaremos correndo sérios riscos. Segundo ponto, sobre o coração do homem. Sobre o coração do homem, irmãos, Cristo declara que o coração do homem é a verdadeira fonte de todo pecado e contaminação. E aquilo, naquela época, era uma afronta a tudo aquilo que os fariseus estavam ensinando. Porque os fariseus eles eram muito ritualísticos, eles tinham ali as suas práticas e para eles aquilo bastava. Falar que era o coração a fonte de todo o pecado tornava tudo aquilo que eles faziam inútil. E isso fazia com que eles caíssem em descrédito diante de toda a população. Então os fariseus eles ensinavam que a santidade
dependia das comidas, das bebidas, da lavagem do corpo, da sua purificação. E eles também afirmavam que todos que obedeciam a essas tradições, eles eram puros e santos diante de Deus. E, consequentemente, os que negligenciavam isso ou que não praticavam eram impuros. Então, olha que ponto Jesus tocou, olha a ferida que Jesus foi lá e cutucou. Os fariseus ensinavam que a purificação e tornar-se justo e puro diante de Jesus vinha através de rituais, de acordo com o que as pessoas comiam, o que elas bebiam, lavagem do corpo, rituais de purificação. E Jesus ele derrubou essa falsa doutrina. Ele mostrou que a verdadeira fonte de contaminação não era externa, mas sim interna. Não era nada que podia ser feito pelos homens ali, ou visto pelos homens, ou limpo através de água ou de qualquer outro ritual, mas era algo que vinha de dentro, do coração. Jesus estava apontando para o coração de cada um e falando: o erro está dentro de você. Então, aqui nós temos no versículo 19: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Quem quer servir a Deus corretamente precisa de algo muito mais importante do que apenas lavar o seu corpo, tomar banho. Claro que é bom, né? Não precisa, é necessário, mas não é isso que vai salvar a sua alma. Desculpe, irmãos. É preciso buscar um coração puro. Então nós encontramos aqui um diagnóstico pavoroso da natureza humana, feito por Jesus. Isso é o que mais aterroriza aqueles, porque foi feito por aquele que conhece o profundo interior de cada ser humano. Foi um diagnóstico terrível e não foi por qualquer um, por qualquer pessoa. Foi por aquele que conhece o coração. Então, nós temos um diagnóstico horrível daquilo que se encontra dentro de cada um de nós. Uma triste lista de sementes do mal que estão arraigadas dentro de cada um e estão sempre prontas a se manifestar vivas em todo instante. Ou seja, o autor aqui chama de sementes, ou seja, elas estão lá, quietinhas, dentro do nosso coração, prontas a serem lançadas e proliferarem mal por onde quer que elas caiam. E aí o autor ainda destaca que esse não é um retrato de um ladrão ou um assassino. Jesus não está olhando para o coração de uma pessoa que perante a sociedade é completamente desprezível. Não, é o coração de cada um de nós, de cada ser humano. Ou seja, desde o mais orgulhoso e justo aos seus próprios olhos, até o mais humilde, esses são desmascarados diante dessa afirmação de Jesus. Então nós precisamos entender que o estado do nosso coração ele sempre será o principal ponto de toda a nossa religião. Nós jamais podemos nos contentar em apenas frequentar a igreja e cumprir essas formalidades externas. Eu vou lá, eu faço minhas orações, eu fico em pé e canto as músicas, eu participo do culto de oração, dos estudos bíblicos, eu vou na EBD, eu estou no meio de uma comunidade. Isso são coisas externas. Nós precisamos procurar algo que é muito mais profundo e desejar um coração reto diante de Deus. E o autor destaca que um coração reto é aquele que foi aspergido com o sangue de Cristo, lavado, renovado pelo Espírito Santo e purificado por meio da fé. Então, a gente não deve descansar, a gente não deve ficar em paz enquanto a gente não encontrar dentro de nós mesmos o testemunho do Espírito Santo de que Deus tem criado em nós um coração puro e de que todas as coisas se fizeram novas. Nós não podemos, como aqueles fariseus, sentar em cima de coisas externas, de rituais, de coisas mecânicas do dia a dia que nós ficamos tentando buscar respostas para, olha, se minha religião é forte, minha fé é forte, por quê? Porque eu vou na igreja todo domingo, porque eu me comprometo a fazer um trabalho aqui ou ali na igreja, porque eu oro pelo meu irmão. Nós precisamos examinar o nosso coração. Então, finalmente, que nós possamos tomar uma decisão, uma resolução inflexível de guardar o nosso coração com toda cautela. Todos os dias, irmãos, todos os dias. O autor ele nos faz esse alerta. Mesmo depois que nós fomos renovados, o nosso coração ele ainda é fraco e enganoso. Mesmo depois da gente se revestir do novo homem. Nós nunca podemos esquecer desse perigo e que esse perigo principal vem dentro de nós.
o autor ainda destaca aqui que nem o mundo nem o diabo podem causar tanto estrago quanto o nosso próprio coração, se a gente não vigiar e orar. Porque a gente fica às vezes preocupado, porque o diabo está ao nosso derredor, porque o mundo ele nos influencia, mas o pecado está dentro do nosso coração, segundo as palavras de Cristo. Nós somos por natureza maus, nós fomos regenerados, mas nós não podemos dar brecha a esse coração que ainda é falho, que ainda é fraco. Nós precisamos constantemente estar ligados a Cristo e a Deus em oração, buscando santidade. Bom lembrar das palavras sábias de Salomão, o autor encerra. Salomão disse: o que confia no seu próprio coração é insensato. Então, que nós possamos exercer a sabedoria que Salomão pediu ao Senhor e assim recebeu. Que nós possamos olhar para os nossos corações, que nós possamos olhar para as doutrinas que têm sido ensinadas, para todas as pregações que nós temos recebido, e que nós busquemos também conhecer a palavra de Deus, para que quando surja algo que é contrário, a gente consiga identificar. Acho interessante isso, um pequeno paralelo com a faculdade que a Thaís tem feito. Ela geralmente aprende tudo que existe de errado e estranho, porque aprendendo tudo que está errado, ela consegue saber o que é certo. Então, a mesma coisa acontece com a Bíblia. Se nós soubermos o que a Bíblia prega, o que é certo, nós automaticamente também vamos saber o que está errado. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus para refutar, para abandonar falsas pregações e coisas que vão de encontro a práticas que não favorecem aos mandamentos de Deus. E que nós possamos guardar o nosso coração sempre puro. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, clamamos que